Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é de produção de texto, mas antes de iniciar nossa aula, vamos fazer nossa oração, falar com o Papai do Céu, certo? Juntem as mãozinhas e acompanhem junto com a Pro, certo? Vamos lá. Meu Deus querido, a aula vai começar. Queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já começar. Abençoe a nossa escola, nossa classe e nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possuir seu amor. Papai do céu, abençoai todas as crianças e dai sabedoria a todos nós e aos que mais precisam. Amém. Então, meus amores, nossa aula de hoje é de produção de texto e vamos falar sobre conto. Vocês já ouviram falar sobre conto? Olha só. Conto é uma história curta, geralmente ficcional, contada por um narrador sobre e acontecimentos que giram em torno de uma ou mais personagens em um determinado espaço, ambiente, né? Espaço e tempo. Então, olha só, conto é uma história curta, né? Onde o narrador, ela pode contar a história fora ou dentro dela, né? Então, assim, existem vários contos que assim, vocês conhecem, que a Proclé também conhece, e eu vou citar alguns para vocês, como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, né? Que são histórias curtas, não é isso? Então, assim, eu tenho... o conto que tem aqui no livrinho de vocês é o que a Pro vai contar a história, né? Ler a historinha e quero que vocês acompanhem aí também, tá bom? Que qual é o conto? Vocês já sabem? É o conto que a gente vai estudar hoje, que a Proclé vai contar a historinha para vocês, é sobre Cachinhos Dourados e os Três Ursos. Vocês já ouviram falar de Cachinhos Dourados? Então vamos agora. Prestem atenção, acompanhem a Proclé e juntos vamos lá. Era uma vez 3 ursos. Papai urso, que era grandão, mamãe ursa, que era um pouco menor, e o bebê urso, que era bem pequenininho. Papai urso tinha uma tigela de mingau grandona, porque ele era grandão, a tigela de mingau também era grandona. A tigela da mamãe ursa era um pouco menor, porque ela era menor, a tigela era um pouco menor também. E o bebê urso tinha uma tigelinha. Como ele era bebezinho, era pequenininho, a tigelinha também pequena. Mamãe ursa encheu as tigelas com mingau quente. A mamãe ursa preparou, né, um mingau bem gostoso. E aí ela colocou na tigela de cada um. Colocou o mingau para cada um, né? E como estava quente, eles foram dar uma volta enquanto o mingau esfriava. Então, eles deixaram o mingauzinho lá, deixaram cada um na sua tigela e foram dar uma volta, que era o tempo que o mingau esfriava, né? Então, Cachinhos Dourados chegou e Cachinhos Dourados ia passando e aí olhou da janela e não vendo ninguém na casa, entrou. Tá vendo? Ela olhou que não tinha ninguém na casa e entrou. Vendo o mingau, e aí quando ela entrou, ela viu logo o mingau, né? Cachinhos Dourados provou da tigela do papai urso. Ela já chegou assim, que ela estava com muita fome. Aí ela foi e provou, primeiramente, do papai urso, que era a tigela, lembra? Era a tigela maior, né? Estava muito quente. Como estava muito quente? Porque como era maior, demora mais a esfriar, né? Tinha mais mingau. Aí provou a tigela da mamãe ursa. Quando ela provou da mamãe ursa, ela achou fria. Ela achou o mingau frio.
Depois provou da tigela do bebê urso. Estava uma delícia. Então ela achou uma delícia o do bebê urso, né? Comeu tudo. Pegou o mingau do bebê urso e comeu tudo. Cachinhos Dourado foi sentar na cadeira do papai urso. Era uma cadeira grande, né? Era muito alta. Ela achou muito alta. Depois sentou na cadeira da mamãe ursa. Achou muito larga. Então jogou-se na cadeira do bebê urso. Quando ela se jogou na cadeira do bebê urso, quebrou a cadeira do bebê urso. Quebrou a cadeira toda, ficou toda quebrada. Cachinhos Dourado ficou com sono, sentiu muito sono e deitou-se e foi se deitar na cama do papai urso. Quando ela deitou na cama do papai urso, ela achou uma cama muito dura. Depois deitou-se na cama da mamãe ursa. Achou macia demais. Então deitou-se na cama do bebê urso. Achou-a muito aconchegante. Aí ela adormeceu. Pronto, ela deitou na cama do bebê urso. Porque o bebê urso e ela tinham quase o mesmo tamanho, né? Eram pequenos. E aí ela deitou e adormeceu na cama do bebê urso. E os 3 ursos voltaram com fome. E aí os 3 ursos chegaram em casa com fome, famintos, porque deixaram o mingau esfriando. Estavam certos que ia chegar em casa e comer seu mingau, né? Aí eles foram, o papai urso foi e disse: alguém comeu meu mingau. Mamãe urso falou: alguém comeu meu mingau. E aí o bebê urso disse: alguém comeu o meu mingau e comeu tudo. Alguém sentou na minha cadeira, o papai urso falou. E aí, quando o bebê urso falou, né? Alguém comeu o meu mingau e comeu tudo. Os 3 ursos viram que estava tudo fora de ordem. Quando eles viram que comeram o mingau, eles olharam em volta, estava tudo fora de ordem. Não estava do jeito organizado como eles deixaram. E aí, eles foi falar, o papai urso foi e falou: alguém sentou na minha cadeira. A mamãe ursa foi, reparou e disse: alguém sentou na minha cadeira. E aí, o bebê urso foi e falou: alguém sentou na minha cadeira e está quebrada. No quarto, o papai urso foi e falou: alguém se deitou aqui, na minha cama. A mamãe urso também falou: alguém se deitou na minha cama. E aí o bebê urso foi e disse: alguém se deitou aqui e ainda está deitada. Quando ele olhou, Cachinhos Dourado estava deitada na cama do bebê urso. De repente, Cachinhos Dourados acordou. E quando ela acordou e viu os 3 ursos à sua frente, ficou tão assustada que saiu correndo para casa. Nunca mais Cachinhos Dourado entrou na casa de outras pessoas sem avisar. Então, quando ela abriu os olhos, que ela viu aqueles 3 ursos olhando para ela se assustou e saiu correndo. E aí, ela recebeu essa lição como um aprendizado. E nunca mais fazer isso, porque o que ela fez foi errado. A gente não pode entrar em casa de pessoas que a gente não conhece. E principalmente mexer nas coisas dos outros, coisas que não é nossa, a gente não pode mexer. Não é verdade? Então, Cachinhos Dourado errou feio. E aí ela percebeu que ela tinha errado e se viu de lição, que ela nunca mais vai fazer isso. Olha só o susto que ela tomou. Olha aqui o olho dela. Olhou os ursos, tá vendo? Tomou um baita do susto. Por quê? Porque ela não imaginava que ia encontrar, olha aqui o urso aqui bem bravo, ó. E os outros com cara de assustado. Tá vendo? E ela mais ainda. Então, olha só, meus amores, no livro de vocês vão completar de acordo com a história que a Pro acabou de contar, né? Após a mamãe ursa encher as tigelas com um mingau quente, a família urso foi dar uma volta, né? Então, Cachinhos Dourado chegou e... Aí vocês vão completar numerando as ações na sequência do texto. Qual foi a primeira coisa que Cachinhos Dourado fez?
Aí você vai e coloca o numeral 1. Depois, numeral 2. Depois, 3 e depois 4. Vocês vão numerar de acordo com a sequência da história, certo? Segundo, observe as imagens, leia as falas das personagens com atenção e associe os pertences de cada urso. Olha só, a cada urso. Primeiro, alguém comeu o meu mingau, rosnou o papai urso. Então, você vai colocar o numeral 1. Qual que você acha que é do papai urso aqui? Os objetos aqui do papai urso. 2. Alguém comeu o meu mingau, falou a mamãe urso. Terceiro, alguém comeu o meu mingau, disse o bebê urso. E completou, né? E comeu tudo. Então, vocês vão fazer a sequência. 1, 2, 3. Vocês vão fazer a sequência de acordo com a história, né? De acordo com as imagens, vocês vão representar. Terceiro, por que Cachinhos Dourado achou confortável as coisas do bebê urso? Por que vocês acham que a Cachinhos Dourado achou mais confortável as coisas do bebê urso? Porque tudo que ela fazia, o mingau ela tomou do bebê urso, a cadeira ela sentou na cadeira do bebê urso e a cama ela deitou na cama do bebê urso. Por que você acha que ela fez isso? Então vocês vão falar aqui com suas palavras, certo? 4. Agora reconte para alguém a história Cachinhos Dourado e os 3 ursos. Vocês vão recontar a história para alguém e escrevam. Você vai escrever aqui abaixo a parte de que você mais gostou. Depois façam um desenho que represente a história. Deixa a Proclé explicar melhor. Vocês vão recontar, vocês vão contar a história que a Proclé contou, você vai contar para outra pessoa, certo? E aí, aqui, você vai escrever só a parte da história que você mais gostou. E essa parte da história que você mais gostou, você vai representar aqui através de desenho. Você vai desenhar, mas antes você vai escrever a parte que você mais contou, mais gostou, certo? Então, uma história interessante, um conto, né? Como a Proclé falou, tem outros contos também, né? Que é muito interessante, como a Pro deu o exemplo de Chapeuzinho Vermelho, tem os 3 Porquinhos, Cinderela, todos eles são contos, que é como a Proclé falou, né? Contos são histórias curtas, não é isso? Então, meus amores, nossa aula termina por aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, voltem o vídeo, certo? E beijo. Amo vocês.